A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero agradecer a você mais uma vez por estar conosco no nosso vídeo, em mais um vídeo do nosso canal Eita Glória, vamos alimentar a alma. E hoje nós teremos a participação especial de um amigo, de um companheiro de ministério, pastor Eliseu Batista. Pastor Eliseu, seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer tê-lo conosco e creio que o Espírito Santo vai usá-lo mais uma vez através desse vídeo, amém? Hoje nós estaremos falando sobre conhecer Deus. Você conhece Deus? Então fique ligado em nome de Jesus, amém? Bom, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Estamos aqui com o nosso pastor Eliseu Batista, que estará trazendo uma palavra ao seu coração neste dia, amém? Em nome de Jesus. Você que tem a Bíblia, eu gostaria de convidar você para abrir no livro de Isaías, capítulo número 43, versículo número 13, amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, que eu impedirá. Amém, meus irmãos? Pastor Eliseu com a palavra, em nome de Jesus. Pastor Albert, muito prazer estar aqui. Obrigado. Quero saudar a todos os amigos e irmãos que estão vendo esse vídeo, estão acompanhando esse canal. E é um privilégio hoje me dirigir a todos vocês, os milhares de ouvintes espalhados por todo esse planeta. Que alegria compartilharmos juntos. Que tema bom falarmos sobre a grandeza de Deus, conhecer Deus. É algo que realmente é importante para nós, como povo de Deus, estarmos cientes disso, né? Muitas pessoas ao longo do tempo, ele se relaciona dentro do assunto, fala do tema, mas infelizmente não tem uma aproximação do autor do tema, que é o nosso Deus. Falar de uma pessoa ou falar de algo e não conhecer, incorre em muitos problemas. Talvez você não saiba tudo, talvez você está falando demais, ou talvez você não tenha noção do que está perdendo, não é verdade? E o fato que nos traz hoje aqui é tentar a gente falar um pouquinho a respeito desse Deus, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus eterno. Os atributos dele falam por si só. Ele é imutável, ele é o Deus que sabe as coisas antes delas acontecer por causa da sua presciência. Ele é a fonte de todo o poder, ele é o próprio poder. Então, quando a gente ouve falar de Deus, talvez essas verdades, elas não são todas esclarecidas. Então a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito dessa informação que Isaías nos traz. Amém. Isaías profetiza nesse capítulo 43, e no verso especificamente o 13, dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso é tão extraordinário porque antes de qualquer coisa haver aparecido ou existido, Deus já estava lá. Outra coisa que a gente deve observar aqui é que nós não paramos às vezes para se lembrar de que Deus, do nada, ele criou tudo. Veja bem, como você conhece Deus? Você conhece Deus como aquele apenas que resolve um pequeno problema, tipo uma dor de cabeça, ou às vezes ajuda você a entrar numa oportunidade de trabalho, te ajudou a realizar aquele casamento que você julga como algo mais importante para a sua vida. Deus vai além disso, muito além. Então, nessa verdade, o profeta está dizendo o seguinte, que a terra não existia, esse Deus estava lá, dizendo: haja porção seca no meio das águas, haja luminares para separar o dia e separar a noite. Ele disse: haja águas que estejam no firmamento e abaixo do firmamento. Ele disse que todos os animais dos mares pudessem existir. Foi a palavra de Deus que criou. Então por aí você analisa.
João escreve outra verdade a respeito de Deus no capítulo 1 e no verso 1 a seguir, falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras palavras, antes que houvesse qualquer coisa palpável, tangível, Deus era uma palavra, ela ecoava, e é interessante, porque ele se veste de luz. O Salmo 104 diz que a palavra se vestiu de luz, veste-se de glória. Então o nosso Deus, ele é um Deus que se veste de luz, que se veste de glória, e é um Deus que interage conosco. Mas a obra mais nobre da criação de Deus, a gente sabe que foi tocar o barro e fazer dela, ou do barro, um ser vivente. Soprou o fôlego de vida, coisas que a ciência não consegue explicar, não é? E aí eu olho para o que está escrito aqui e vejo que antes de que a consciência humana pudesse ser estabelecida, Deus já estava lá. Deus já estava lá. E às vezes nós nos perdemos entre tantas coisas e não percebemos a dimensão desse Deus. Então a minha pergunta é, como você vê Deus? Você vê Deus como um Senhor velho, porque existe há milhares e milhares e milhares de anos, ele está sentado no trono e com aquela cara brava, fechada. Deus não é isso. Deus não é nada disso. Deus vai além dessa percepção. Essa é uma percepção limitada e humana. Então o profeta está revelando um Deus que é muito maior do que essas coisas. Qual é a dimensão de Deus? A dimensão de Deus, ela é inexplicável, mas dá para a gente ter uma ideia rasa a respeito disso. A ciência diz, por exemplo, que o universo tem alguns bilhões de quilômetros de dimensão de um lado ao outro, não é? Que gastaria alguns anos para o ser humano atravessar de uma ponta a outra extremidade. Estamos falando de muitos milhares de anos para a pessoa atravessar na sua extensão, andando a milhares de quilômetros por hora, a velocidade da luz. Então daria muito tempo. E aí eu me impressiono mais com Deus. Não esse Deus que não dá conta de resolver, esse Deus que as pessoas diminuem ele ao ponto de falar que ele é um Deus que mata a criancinha inocente, que deixa a seca destruir umas regiões. Esse aí é um Deus, ele é um Deus configurado na mente limitada de uma pessoa que não entende a dimensão de Deus. Olha só, o profeta mesmo, Isaías, no capítulo 42, diz que este universo de bilhões de quilômetros de distância, ele mede de palmo a palmo. Aleluia. E coloca tudo isso, os mares como uma gota de água num balde. As porções de ilhas e terras, ele coloca como se fosse um grão na palma da sua mão. Para você ter uma ideia da dimensão desse Deus. Então o nosso Deus, ele vai além dessa percepção humana, Verdade, pastor. não é? E aí a gente considera todas essas informações que existem a respeito do nosso Deus. O mais interessante é que Deus cria cada pessoa como um único indivíduo. Cada pessoa tem o seu papel exclusivo no universo. Claro que nós somos seres associáveis, mas cada indivíduo pensa por si só. Deus forma um indivíduo com uma personalidade, Deus forma um indivíduo com caráter e com princípios, mas a personalidade é individual. Ele não erra, ele não mistura. Podemos parecer fisicamente, mas aqui dentro todos nós somos diferentes. Deus não erra um. Deus é tão interessante que a ciência diz que existem mais estrelas no céu do que areia na praia dos mares. E a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo seu próprio nome, sem errar nenhuma, e todas elas se apresentam diante de Deus. Aleluia. Que Deus é esse? Não é verdade? Muito forte, pastor. Não é um Deus qualquer. E essa é a realidade que nós precisamos pensar. Mas então, o que isso tem a ver comigo? A Bíblia diz que Deus chamou Jacó, ou a descendência de Jacó, que é Israel, pelo nome e falou: vocês são meus.
vocês são meus. Em outras palavras, vocês não precisam confiar, até porque não há nem antes de mim houve, e nem depois de mim haverá. Até porque Deus, ele é infinito, ele não vai acabar. Então nunca houve antes e nem haverá um Deus além de mim. Essa informação me diz que eu não posso me aventurar no meu coração de acreditar, de crer ou colocar algo ou alguém como meu supridor espiritual, como alguém que vai cuidar da minha vida espiritual, porque só Deus ocupa esse lugar. Só Deus pode ocupar esse lugar. E a beleza de Deus não é que por esse tamanho, essa proporção inimaginável, ele não queira se relacionar comigo. Ao contrário, o prazer dele é que eu tenha dependência dele. O povo tem uma deficiência. E qual é? É que o homem quer, com a sua mente limitada, entender Deus. Algumas pessoas chegam até a acreditar que ele traça um plano, um projeto e acredita que ele foi mais inteligente do que Deus. Então ele quer contrariar a verdade bíblica, ele quer contrariar a revelação espiritual e fazer algo por conta própria. Então ele está ignorando a dimensão de Deus. Então a ciência quer justificar e explicar Deus, mas ela não conseguirá. Deus pega a sabedoria humana e confunde, porque a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Ele vê como loucura, não é porque o homem não seja inteligente, é que ele quer, com a sua inteligência, querer explicar a Deus. Ele está dizendo, é loucura você querer explicar o inexplicável. Verdade. E Salomão escreve em Eclesiastes dizendo que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que o homem possa compreender as obras do seu Criador. É impossível. Maravilha, Jesus. Tudo isso Salomão conta no final dizendo, então como a gente vai viver, fazer? Porque tudo que o homem tenta fazer e não consegue explicar, aí eu volto de novo a Paulo dizendo, a palavra que ele diz assim, aquele que o olho não viu, o olho do sábio, aquilo que o ouvido não ouviu, o ouvido do sábio, e aquilo que não subiu no entendimento, na imaginação do sábio, são as coisas que Deus guardou para aqueles que nele esperam. Glória, então veja bem, essa dimensão gigantesca de Deus é para interagir e relacionar com aqueles que confiam na sua palavra. Então se você não conhecer esse Deus, você precisa ter essas informações. Se você não sabia que Deus é capaz disso, saiba disso. Esse Deus gigantesco, extraordinário, potente, ele tem todo o poder e ele está disposto a relacionar-se contigo. Então procure conhecer mais a Deus. Procure se envolver mais com Deus. E não se assuste com as coisas antigas, as histórias antigas, as percepções antigas, informações antigas a respeito de Deus. Porque Ele está anunciando coisas novas. E essas coisas novas são as que Ele guardou para você. São aquelas que Ele guardou. A palavra do Senhor diz no capítulo 64, diz que desde a antiguidade não se viu com o olho, e nem com o ouvido se percebeu um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então esse Deus grande está à sua disposição. Maravilha, pastor. Glória a Deus. Importante, pastor, é que, apesar de toda essa grandeza do nosso Deus, Ele quer ter comunhão e intimidade com seus filhos. É isso mesmo. Isso mostra o verdadeiro amor do nosso Deus. Amém? Bom, meus amados irmãos, que bênção, né? Foi bênção para você, para sua família. Medite nessas palavras, amém? E você vai conhecer verdadeiramente o Deus que você serve. Amém? Quero agradecer mais uma vez o pastor Eliseu Batista. Palavra profunda, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério. Amém? Amém? Em nome de Jesus. E no mais, vocês, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que vocês possam estar sendo aí abençoados com toda sorte e bênção em nome de Jesus. Amém? 3, 2, 1. Eita glória!